Qual o efeito do julgamento da repercussão geral sobre os recursos extraordinários sobrestados? Bom, nessa questão do reconhecimento da repercussão geral ou não, e como é que isso influencia, né, os demais processos, como é que os efeitos dessa decisão são gerados, eu vejo aqui uma confusão bem grande do 1035, do novo CPC. Eu acho que aqui o legislador ele foi bastante infeliz com as suas previsões. Porque, veja, né, vamos pensar o seguinte, o STF está decidindo se aquela matéria ela tem repercussão geral ou não. E está fazendo isso num recurso extraordinário. Daí pode dizer que tem e pode dizer que não tem. Aí é o óbvio lulante. Tá. O artigo 1035, parágrafo 5º, ele fala o seguinte, reconhecida a repercussão geral, o relator no STF determinará a suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria. Aí a ideia é a seguinte, olha, se eu, STF, reconheci que há repercussão geral, significa dizer que eu vou enfrentar o mérito dessa matéria. E aí é óbvio que enfrentando ao mérito dessa matéria, eu vou, na verdade, vincular todo mundo que está abaixo de mim discutindo a mesma matéria em processos, em primeiro grau, em grau de apelação, em até grau de RE, haverá uma eficácia vinculante para todo mundo. Então é o seguinte, vamos suspender todos os processos, daí deixa eu decidir o mérito desse recurso e aí eu crio essa eficácia vinculante. Tudo bem. O problema é que o artigo 1035, no seu parágrafo 8º, fala que o seguinte, negada a repercussão geral, os recursos sobrestados serão todos inadmitidos na origem. Então, já há um descompasso, porque o parágrafo 5º diz que o sobrestamento ele só ocorre depois de reconhecida a repercussão geral. E aqui, no parágrafo 8º, eu tenho a previsão de que, não reconhecida a repercussão geral, serão inadmitidos os recursos sobrestados. Então, mas não, em tese o sobrestamento não viria só depois da análise da repercussão geral? Então, que recursos sobrestados seriam esses? Quer dizer, a interpretação possível aqui é os recursos sobrestados em razão da instauração do julgamento do RE repetitivo. Então, na verdade, o STF, neste caso, imagino eu, ele instaure o julgamento de RE repetitivo e antes, obviamente, de enfrentar o mérito desses recursos paradigmas, ele tenha que analisar a repercussão geral. Então, na hora que ele instaura o julgamento repetitivo, ele manda sobrestar os recursos. Mas aí, perceba, não são só os recursos sobrestados. Ele manda sobrestar todos os processos. Fica um pouco estranho. Quer dizer, exatamente o que acontece com os processos. E por que esse parágrafo 5º ele manda o relator sobrestar processos que, em tese, já estão sobrestados? Porque se o julgamento é da forma repetitiva, o sobrestamento vem desde a instauração dessa forma de julgamento. Na minha percepção, ficou um pouco estranho, né? Quer dizer, a tentativa que eu tenho aqui de salvar esses dispositivos, de tentar, né, interpretá-los de uma maneira mais racional, é a seguinte. Eu instauro, né, somente a repercussão geral. Não é julgamento repetitivo. Porque não há ainda necessidade de um julgamento repetitivo. É uma matéria que, na verdade, ela se repete em poucas demandas. Mas tem lá mais uns 200 REs que tratam da mesma matéria. Quer dizer, não vale a pena ser um julgamento repetitivo, mas eu estou analisando a repercussão geral. Então, nesse caso, me parece que daria para aplicar o parágrafo 8º. Então, funcionaria assim. Enquanto não se analisa essa repercussão geral, os REs têm andamento regular. Uma vez reconhecida a repercussão geral, o sobrestamento. Faço o sobrestamento para daí aquela decisão, na verdade, poder ser utilizada, ainda que aqui não
com uma eficácia vinculante, porque não é um julgamento repetitivo, mas ainda assim possa ser utilizada para fundamentar todos esses REs que estão sobrestados em segundo grau. E aí, quando na verdade eu tenho repercussão geral e julgamento repetitivo, aí eu já teria sobrestamento desde o início, e aí essa decisão que reconhece a repercussão geral, ela não vai sobrestar nada. Na verdade, ela vai se limitar a manter um sobrestamento que, na verdade, já existe desde a instauração do julgamento de RE repetitivo.